Esse é o nosso terceiro encontro dentro do propósito e trabalhamos aí com a base, o início de tudo, começando no nosso primeiro encontro, dando direcionamentos importantes, falando sobre como reconstruir. Tem gente que está para reconstruir, tem pessoas que estão para elevar o nível, o padrão do seu casamento, ter um casamento extraordinário, porque um casamento natural, normal, o mundo já vive. O nosso não é para ser dentro de um padrão natural, e sim sobrenatural, um casamento extraordinário. O segundo encontro nós falamos sobre a aliança. O que tem aliança, bispo? Nós falamos e mostramos o que a Bíblia fala sobre o casamento e que Deus foi testemunha da aliança que vocês fizeram. E quando Deus é testemunha da aliança que vocês fizeram, nós trouxemos os votos que foram feitos, que foram declarados, proferidos no casamento de vocês. Prometo diante de Deus e destas testemunhas receber marido e esposa, fizemos isso semana passada, como minha legítima esposa, o marido, para viver com ele, com ela, conforme foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento. Diga comigo, prometo amá-la, honrá-la, honrá-lo, diga consolá-lo, protegê-lo ou protegê-la, diga na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, diga ser-lhe fiel enquanto nós dois vivermos. Deus foi testemunha desse voto. Homem de palavra, mulher de palavra, cumpre com os votos que fizeram. Parece uma coisa, bispo, ninguém faz. Deus foi testemunha. Deus foi testemunha e está em Malaquias, e por ser testemunha e os votos estão sendo ou estar sendo quebrados, Deus não ouve suas orações. As orações são interrompidas. Por quê? Porque amá-la, honrá-la, honrá-lo, consolá-lo, e aí nós falamos sobre o papel, a função do casamento, do marido, da união. Eu disse, Deus criou o jardim do Éden com tudo que há de melhor, perfeito, paraíso, ouro, prata, toda a abundância, e disse que tudo ficou bom. No sexto dia ele diz que tudo ficou muito bom. Aí de repente ele vem e diz que algo não estava bom, e o que não estava bom, o que não era bom, que o homem vivesse só, estivesse só, e ele estaria então fazendo a sua auxiliadora, companheira, para que estivesse ao seu lado, amassem, cuidassem, frutificassem, se multiplicassem. Então nós falamos, só estou recapitulando, sobre o papel do auxílio. A palavra auxiliadora é a mesma no hebraico que fala que Deus é o nosso auxílio, o nosso socorro, o nosso refúgio. Então o papel da mulher ao lado do homem é algo muito mais forte e sério do que nós imaginávamos. E a Bíblia deixa claro e compara o casamento, a relação marido e esposa, como a relação de Cristo com a igreja. A igreja reflete o relacionamento da igreja com Cristo e Cristo com a igreja. O que representa isso aqui na terra é o relacionamento entre marido e esposa. Então, a que ponto Deus amou a igreja? A que ponto Cristo amou a igreja?
com dedicação total, dando a vida por ela. E a igreja, com total submissão a Ele, servindo, adorando a Ele. Então é a relação. Nosso casamento precisa refletir o relacionamento de Cristo com a igreja. Então são pontos que nós trouxemos, importantíssimos. Deixa eu falar só uma coisa que nós estávamos meditando hoje, já que está recapitulando sobre auxílio, tá? Só vou lançar essa ideia para todos pensarem, porque é complicada essa parte de auxílio, submissão, né? A qual nós mulheres fomos criados. Deus deu autoridade para o homem, a qual muitos não têm usado. Só que quando nós fomos criadas, né? Que a melhor parte ficou para o final, que fomos nós, eu gosto de lembrar que não havia trabalho, entendeu? Então, não fomos criados em si com a ideia de ficar na submissão no sentido de subserviência, entendeu? E ainda até perguntei, mas se tudo era perfeito e não tinha trabalho, qual era o auxílio? Foi você ou foi o Vitor que me respondeu? Cadê o Vitão? Foi você que me respondeu? Administrar o paraíso. Foi eu. Os dois juntos. Olha só. Era algo grande, algo tremendo. A autoridade estava sobre ele, sobre o homem. Só que não estava bom. Precisava de um auxílio. E não era qualquer um. Era a melhor parte que ficou para o final. Então, olha que coisa... Vou usar até uma expressão assim, olha que coisa louca. A autoridade estava sobre ele. Mas se o auxílio vinha depois, e o melhor fica para o final, então, juntou a autoridade que Deus tinha dado, junto com o melhor. Olha a parceria. Entendeu? E aí nós falamos a semana passada que só para você entender que muitos interpretam errado a ordem, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Há uma trindade. E na trindade não tem disputa. Um fortalece o outro. Percebe? Não existe. Cristo honra o Pai honra o Filho, e o Espírito Santo honra e serve a todos. Então, há uma trindade. O casamento é a mesma coisa. Então, só para recapitular, e não tem como, tem muita coisa envolvida, tá? Nós falamos um pouquinho sobre isso, e vamos lá agora para o ponto para dar partida, o ponto de partida para hoje. Quem fez a tarefa? Levanta a mão, quem fez a tarefa? Bem alto. Eu também fiz. Eu também fiz. Por que não foi feita a tarefa? Você sabe que eu tive... Cadê o compromisso? Comprometimento. É isso aí. É isso aí. A tarefa, muitos não se deram conta que a tarefa é o que resolve, é o treinamento para resolver um problema que é a causa da separação. Sabia? Justamente a tarefinha, ou a gente quer acertar ou a gente não quer. Ou a gente quer realmente subir o nível do nosso relacionamento, ou não queremos. E se queremos, temos que fazer o que precisa ser feito. Eu tive retorno de alguns casais que falou assim, foi maravilhoso para nós. Olha que coisa interessante. Quais são as 3 coisas que eu faço que você mais gosta? Legal, vamos fortalecer, né? Então, olha que bacana. Como é que você fala sobre isso? Quais são as coisas? Talvez não dê 3, talvez dê 1, 2, mas a gente já ajusta, né? Coisas que eu faço que você gosta, que faz bem. Eu falei para minha esposa, eu adoro ser paparicado. Isso não precisava nem falar, né? Aí aproveitei alguma coisa que eu não sabia. Aí aproveitei e falei assim, adoro quando você me procura para momentos especiais. Ele quis dizer, né? Vocês sabem.
Na intimidade do casal. Às vezes a gente não conversa. Fala, meu filho, adoro quando você me procura. Vamos fortalecer isso mais. Não é legal? Vamos nos fazer felizes? Quais são as 3 coisas que eu faço que deixa você enlouquecido? Tanto nós demos a opção, pode apresentar coisas que é para o lado positivo, mas a ideia aqui é a gente apresentar os pontos que traz desgaste. Olha, quando você não fala a verdade para mim, você me deixa enlouquecido. Quando você mente para mim, me deixa enlouquecido. Quando esconde alguma coisa. Quando esconde alguma coisa, você me deixa enlouquecido. Quando eu estou corrigindo as crianças, ou conversando com as crianças, e você se envolve de uma forma censurando, me deixa enlouquecido. Espera aí, está ali, está registrado. Já sei que não é legal. Já sei que não é bom. Já sei que são pontos que eu preciso evitar. Amém, pessoal? São pontos, por isso que é importante. Sabe, eu estava lendo hoje sobre isso. Eu não sei nem se eu separei isso. Né? Não sei nem se eu separei, acho que não. Que fala justamente sobre isso. Essa é a causa. A falta da comunicação, ou a preguiça, ou o medo de criar mais conflito. Não deixa o casal conversar. Isso, psicólogos falando, não deixa o casal conversar. Se eu tocar nesse assunto, nós vamos brigar. E aí vai desgastando, e 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 vai chegar um ponto que vai arrebentar. E vale ressaltar que é a maneira que você fala e a maneira que você recebe. Que coisa eu fiz no passado que fez você se sentir amado? Tarefa. Eu falei para minha esposa. O que isso incentiva? Fazer mais. Repetir outras vezes. O que fez você se sentir desvalorizado? Não é legal. A gente elimina. Isso é comunicação, gente. Isso é comunicação. Tem uma coisa até bem bacana que eu posso compartilhar com vocês, que nós fizemos. A pastora, ela foi dando print e foi respondendo com o próprio post. Então eu já sei item por item. Agora eu acompanho. Os pontos que não são bons, que não são os que são bons. Eu quis registrar, para ficar registrado. É legal. Legal, fica ali registrado, está no celular, a gente acompanha. 3 dicas em que eu possa melhorar. Aí é oportunidade. Oportunidade de expor, de dar as dicas. O que eu posso fazer para melhorar nosso relacionamento? O que eu posso fazer para a gente elevar o nível do nosso relacionamento? Não é bacana? Sim ou não? O que eu posso fazer? Me dá as dicas. E a gente se comunica. Porque a falta da comunicação é o motivo da separação. Eu fiquei assustado que eu fui pesquisar hoje. Eu fiquei assustadíssimo com o número de divórcios só nesse ano. Somente neste ano, que ultrapassou o ano passado, que já tinha virado uma pandemia na pandemia. Para pensar. Então, enfim, vamos lá. Deixa eu só concluir uma coisa que eu não concluí a semana passada, falando de contrato e aliança. Só vou concluir uma coisa que eu não terminei. A Bíblia nos revela um Deus diferente, um Deus de aliança, que escolhe amar porque Ele é amor, independente das virtudes ou da falta delas em seu povo. Quão abençoados somos por Ele não ser um Deus de contratos. Se Deus fosse um Deus de contrato, quando você quebra o contrato, estava feito. Rasgou, acabou, segue teu caminho. Mas Ele é Deus de aliança. E aliança não se quebra. Aliança é inquebrável. Ele faz aliança conosco e nos faz um povo de aliança.
Quem faz uma aliança baseia-se em amor incondicional. Diga comigo, procura servir e ser servido, amar, diga comigo, ser amado, perdoar, a ser perdoado. A aliança é inquebrável. No casamento, reflete o caráter e a pessoa de Deus. Ter aliança implica permanecermos juntos. Quando perdemos o ânimo para continuar, confiando que Deus a seu tempo nos restaurará, porque é aliança, não é contrato. Aliança baseia-se em amor, fé e esperança. O amor de Deus por nós torna-nos capazes de amar nosso cônjuge, mesmo quando nós não nos sentimos amados por ele. A esperança em Deus nos faz crer que os sofrimentos atuais não se comparam com a glória que será revelada em nós e renova nossas forças para continuarmos. Diga comigo, renova nossas forças para continuarmos nesse projeto, por mais distante que esteja à luz de nossas expectativas. Porque quem restaura, quem renova, quem transforma é Deus. E a esperança é a âncora da alma. E a fé traz à existência o que não. Então tá bom, vamos para hoje. Vamos lá, querida, pode encabeçar. Deixa eu fazer uma pergunta para você, responde aí, para vocês. Seu casamento, como você classifica ele? Miserável? Mediano? Ou excelente? Miserável é pobre. Mediano é comum. Excelente é ótimo, é abundante. O que a gente responde? Que a gente como nós classificamos? Nosso casamento é miserável? É mediano? Ou excelente? Com sinceridade, hoje nosso casamento, vamos colocar vocês respondendo. Hoje é miserável, mas nós vamos subir. Ele vai se tornar excelente. Ele vai se tornar extraordinário. Ele é mediano. Nós vamos subir o nível. Porque Deus tem para nós um casamento extraordinário. Um relacionamento extraordinário. Amém? Está com o seu cônjuge aí do lado? Se está, olha para ele e fala assim, mais uma vez, diga, meu amor, você é meu maior patrimônio. Diga assim, você é o presente de Deus para a minha vida. Diga, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Você não deve aceitar nada menos do que o melhor. Se Deus veio para nos dar uma vida abundante, a vida abundante é um casamento abundante, é um trabalho abundante, saúde abundante, são todas as áreas abundantes. Se eu estou numa condição miserável, é culpa minha, eu sou responsável por isso. E se está mediano, é porque eu estou empurrando com a barriga, estou aceitando qualquer coisa. Agora, se eu quero um casamento excelente, requer investimento, tempo e saber que é constante. Todas essas tarefas que nós estamos dando, ela deve ser praticada ao longo da vida, quer seja 5 anos de casado, 10, 30, 40, porque isso vai fazer acender, reacender, porque é literalmente como o tabernáculo. Lá tinha no altar o propiciatório, a qual estava o incensário, que não podia o fogo se apagar. A chama não podia se apagar. Ela tinha que estar acesa 24 horas. E é uma das coisas que nós vamos introduzir. Antes nós vamos passar umas perguntas para vocês rápidas, de sim ou não. Mas nós temos aprendido que o casamento de marido e mulher é a mesma comparação que tem do relacionamento entre nós e Deus. Então, tudo que nós falamos
do relacionamento entre nós e Deus é a mesma coisa entre marido e mulher. Igualzinho. Não tem diferença. Então, se no tabernáculo do Senhor a chama não pode se apagar, e no meu casamento? A chama pode se apagar? Não. É o único fogo que pode pegar. É do amor e na cama. Jamais o da briga, como fala em Provérbios, que se não tiver lenha, o fogo se apaga. Mas falando do amor, da aliança que foi feito, a qual Deus é testemunha, esse amor, ele tem que estar aceso. E se você fizer uma analogia de uma lareira, que você precisa ir lá todos os dias, vamos falar que a gente mora aí no sítio, né, que nem a gente vê nos filmes. Eu tenho que ir lá, cortar a lenha, carregar, colocar o combustível, ficar de olho. Não é uma manutenção? E no frio que nós estamos hoje, se a gente não deixar, vamos falar assim, né? Não vai apagar? Você não vai morrer de frio? E o seu amor? O amor do seu marido, da sua esposa? Você está deixando esse fogo se apagar? O que nós estamos ensinando aqui para o casal serve não só para o seu marido, não serve só para a sua esposa. Você deve levar isso para a sua vida espiritual. E se nós estivermos pregando aqui, falando da sua vida com Deus, serve também para a sua vida conjugal. Então, já de início aqui, eu quero falar o seguinte: não deixe a chama se apagar. E se nessa noite você está detectando que essa chama apagou, ou melhor, esse amor esfriou, em nome do Senhor Jesus, Deus vai te dar ferramentas para que você volte lá atrás e reacenda. Só que com a responsabilidade, com comprometimento, que você não vai deixar apagar. Você vai levantar todos os dias da sua vida, vai carregar lenha o suficiente para que você aqueça o amor. Isso na sua vida espiritual e no seu casamento. Deixa eu mostrar uma coisa séria a vocês. O que diz em Gênesis 11, versículo 5, diz assim, vou mudar as traduções. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, diga comigo, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Diga comigo, em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Vou mudar a tradução. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram. Diga comigo, e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Vou colocar mais uma tradução. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse, eis que o povo, diga comigo, o que nós falamos a semana passada? Que nós nos tornamos um. E todos têm a mesma língua, falam a mesma língua. Isto é apenas, diga comigo, isto é apenas o começo. Agora, não haverá restrição para tudo que planejam fazer. Por isso que o diabo luta para dividir. Não falar a mesma língua e não ser um só. Porque se tornarem um só e falar a mesma língua, ninguém pode segurá-los. Ninguém pode impedir
vocês de construírem o que quiser. Deus disse isso. Deus deixou claro, como eles são um e falam a mesma língua, em breve ninguém pode segurá-los. Ninguém pode impedir de fazer o que eles planejam fazer. Está entendendo a importância de ser um só e falar a mesma língua? Amém? Por isso que existe uma guerra no mundo espiritual para impedir que vocês falem a mesma língua e sejam só. Porque a partir do momento que vocês falam a mesma língua e se tornam um só, ninguém pode segurá-los, ninguém pode detê-los. Amém? Vamos lá. Vamos fazer uma análise de como que está o seu compromisso com esse amor, com esse casamento, com essa aliança. E quem que está com o celular aí? Erga o celular. Pega ele. Todos estão no celular? Quem não está? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem não está? Não tem problema, tá bom? Não tem problema. Mas se você tiver com o seu celular aí, as perguntas que nós vamos fazer aqui agora, elas podem trazer à tona o nível de comprometimento que há no casamento de vocês e erros que são cometidos através dessas perguntas que têm que ser eliminadas do meio de vocês. Esse é um dos problemas que, infelizmente, enfraquece demais o relacionamento, que enfraquece o casamento. Então, por que a Liliane está perguntando? Se quem tem, porque vai ter o QR Code aqui para você responder. O projeto QR Code, eu gostaria que você colocasse aí o seu celular. Todo mundo sabe acessar o QR Code pelo celular? É só entrar na câmera. Tem problema. Quem não tiver... souber, a gente vai projetar as perguntas e nós vamos explicar. Que a gente vai dar um minutinho para você responder sim ou não. E a última é... E a gente vai explicar rapidinho essas perguntas. Conseguiu? Deu certo? Deu certo? Então responde aí. Fica tranquilo, porque na hora que a gente tiver acesso a essas perguntas, elas chegam anônimas, tá? Não tem nome, não tem número de celular. Então, seja bem sincero, que a gente quer fazer um levantamento do seu comprometimento, o nível que está o pessoal aqui. Você já ameaçou deixar seu cônjuge? Esse tipo de ameaça, esse tipo de colocações, eu não vou ficar com você. Eu vou embora, eu vou sumir. Pega tuas coisas e vai embora. Isso somente enfraquece o relacionamento. E dá uma legalidade muito grande no mundo espiritual. Isso fragiliza, traz insegurança e parece que não há um comprometimento com o relacionamento. Quem tem aliança não fala isso. Não é contrato, é aliança. Seu cônjuge sente seguro com o seu comprometimento com o casamento? Talvez sejam coisas para vocês conversarem. Sente seguro com o seu comprometimento? Você está comprometido com esse casamento? Comprometido em elevar o nível desse casamento? O nível do nosso relacionamento? Porque não é conviver e se relacionar. Simplesmente se tolerar. É viver um relacionamento prazeroso, abençoado. Você se dedica mais ao seu cônjuge do que à sua carreira? E olha aqui a análise, tá? Isso aqui serve para o cônjuge que está ficando... Vamos falar dos dois. Você que está ficando dentro de casa e o seu cônjuge, porque pode ser a esposa também, que está se dedicando muito ao trabalho, mas, em geral, é o marido. Ele está se dedicando muito ao trabalho porque o trabalho é mais importante ou porque o trabalho é uma forma de refúgio porque ele não tem prazer em estar em casa? Isso nós encontramos bastante.
que não tem prazer de voltar para casa, então se dedica ao trabalho por não ter prazer de estar em casa. Então, são duas formas de analisar isso aqui. Porque aí fica o seguinte, quem está ficando em casa, por isso que eu falo, direcionando as mulheres, seja insubstituível. Até um ponto de você falar assim, não, deixa um pouquinho ficar só. Não, você está muito grudado. Dá um pouquinho de espaço. Tem hora que você quer até pegar férias, entendeu? Tem que chegar a esse ponto. Aí você fala assim, mas nós não somos um só? Olha, tem hora que você fala assim, mas eu não aguento mais cozinhar. Gente, e é uma realidade. Quando você chega num grau, tá? Eu tenho muito ainda que percorrer, caminhar. Mas existem pontos que eu adquiri esse grau de ser insubstituível. A igreja tem uma cozinheira. E eu tenho que cozinhar todo dia. Praticamente todo dia. Domingo, não. Só se for à noite, né? No almoço, não. Mas se dependesse da família, eu teria que ir no domingo para casa fazer comida. Entendeu? Não é? Olha os dois aqui embaixo já assim, ó. Entendeu? Então, o marido que tem prazer em casa, ele corre para casa. Agora tem também, não estou falando que a esposa às vezes ela até está se dedicando, mas o foco dele é o trabalho. Então, fica aí a pergunta, você está se dedicando mais ao trabalho do que ao seu cônjuge? Sabe por quê, gente? A gente não pode chegar no final da vida, ou passar 50, 60, 70 anos, olhar para trás, o tempo não volta. Tudo nessa vida, Deus restitui. O tempo não tem jeito. Ele restitui seu financeiro, ele restitui sua saúde, ele restitui muita coisa, mas o tempo que você perdeu, e a coisa mais importante, é o amor da sua vida. É o marido. Você se dedica mais ao seu cônjuge do que aos seus filhos? Isso aqui a gente tem que enfatizar, porque é comum, é normal e é compreensível, tá? Porque ele é carne da sua carne, mas ele com você não se faz um só perante Deus. Olha que matemática estranha, né? Ele é carne da sua carne, ele saiu de você. Mas, quando Deus olha, ele não olha como um. Até porque o cordão umbilical é cortado após 9 meses. Alguns 8, né? Meu filho, com 8 meses, ele foi cortado, mas com 7 meses e meio ele quis sair. Entendeu? Agora, Deus vê o casal como uma só carne. Então, meu investimento maior tem que ser com quem, então, pela lógica? Pela regra bíblica? Com o meu marido. Aí, o que a gente ensina? Os dois... Vivemos um para o outro e ambos para os filhos. Aí sim. Um para o outro e ambos para os filhos. E jamais use isso como ferramenta. Ele é mais importante, já falei. Ou estou pouco me importando, o que importa para mim são meus filhos. Gente, isso é jogar um balde de água fria no relacionamento, isso é matar relacionamento, isso são palavras que não edificam, não são palavras de sabedoria. Isso não é bom nem para os filhos, porque eles precisam saber que nós somos um só, vivemos um para o outro e ambos para eles. E é um bom exemplo que nós damos para os nossos filhos. É a pergunta que eu fiz a semana passada. É a pergunta que fizemos. Quem é pai, quem tem filhos? Tudo bem se o seu filho ou a sua filha casar com uma pessoa como você, ter um marido ou uma esposa como você, está tudo bem, em paz, sem problema? São coisas que a gente tem que pensar. Se o meu filho, eu tenho um genro ali, eu quero que ele seja para minha filha como eu sou para minha esposa. Eu quero que ele ame, cuide e respeite a minha filha como eu amo, respeito e cuido da minha esposa. E quero que o meu filho cuide da esposa dele como o meu genro ou a mãe cuida de mim. Nós precisamos ter cuidado porque nós estamos transferindo. Então, o exemplo é tudo. Então, se existe isso,
Se você de alguma forma transfere, porque nós estamos falando aqui de fortalecer a aliança, em algum momento o casal, o marido ou a esposa transfere que o mais importante, o que importa para mim são os meus filhos, você está enfraquecendo o seu relacionamento, está enfraquecendo a aliança. Não é o mais importante, até porque eles vão embora e só vai ficar vocês. Eles vão seguir, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Eles vão embora, vai ficar vocês. Amém? Os meus já estão indo. Só vai ficar eu e a Liliane juntos. Então, convivência cada vez melhor. Você se dedica mais ao seu cônjuge do que aos seus hobbies e atividades favoritas? Mas é o que eu gosto, eu só faço isso. Uma vez por semana. Tem problema? Não tem problema desde que haja equilíbrio e supra a necessidade que existe do casal de atenção, o tempo que deveria ter de investimento no relacionamento. O problema é o que acontece muitas vezes, o hobby, ele toma todo o tempo e o relacionamento fica de lado. O meu hobby é você, tá, meu querido? E o meu é você. E a minha atividade favorita é você. Resolvido. E mulheres, diga-se passagem, tá? Homem ama seu herói, seu leão, seu machão, seu gostosão. Viu? Entendeu? Esse é o caminho, nós temos que ser sábios. E não é falsidade, não, tá? É pura excelência no viver, né? Mas, falando sério, e é verdade, tá, querido? Mas, falando sério, tem que haver equilíbrio. O seu futebol, a sua atividade é boa, procure achar coisas em comum. E, se está cobrando, é porque está em falta. Tá? E é o, tá em falta. É o conselho que a gente está dando desde o início. Nunca ignore os sinais. Pequenos sinais. Sinais. Está sempre dando sinais. E, vai por mim, porque eu tenho atendido, não só atendido, como eu tenho visto. A partir do momento que rompe, aí todo mundo está disposto a fazer. A hora que perde, está disposto a fazer tudo, coloca em primeiro lugar, quer buscar, quer resgatar, quer fazer tudo. Não precisa chegar a isso. A gente tem sempre sinais, está sempre se comunicando. Eu aprendi a não ignorar nada que a Liliane fala. Porque senão, se eu ignorar, é uma coisa que ela falava para mim. Ela falou, você não presta atenção no que eu falo. E não era que eu não prestava atenção. É que às vezes você acha que tem coisas que não é bem assim. A gente precisa dar atenção, saber o que é importante, escutar, assim como a mulher, como o marido. A gente sempre fala, se comunica, não ignora isso, porque isso que vai fortalecer o relacionamento, vai tornar a convivência maravilhosa, prazerosa. O próximo é importante. Você já abandonou emocionalmente seu cônjuge ao afastar-se por um longo tempo por causa de conflitos? Ou seja, ficou emburrado sem falar 1, 2, 3, uma semana? Isso é coisa de criança. Isso é perda de tempo. Isso não é coisa de gente madura e adulta. Isso não é honesto. Não tem diálogo. E esse é um padrão. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Existem coisas na vida da gente que a gente tem que eliminar. Se eu minto hoje e dá certo, eu vou mentir amanhã. E eu vou mentir depois de amanhã. E depois. Isso vai tornar-se um padrão. E o padrão errado vai arrebentar mais dia, menos dia. O que eu escuto? Olha aqui um padrão errado. Sabe quando que ele me ouviu? Quando eu soltei os cachorros, quando eu explodi, quando eu soltei os bichos nele. Aí ele parou e me ouviu. Aí parece que essa mensagem aqui funciona. Aí ela começa a fazer, ou ele começa a fazer continuamente, porque parece que é isso que funciona, e é o padrão errado. Por isso que é tão importante a comunicação entre o casal. É tão importante a gente se comunicar muito bem, para não estabelecer padrões errados. Padrões. E esse negócio, a Bíblia ensina o seguinte, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira.
resolve no dia, conversa no dia, ajusta no dia. Ah, mas eu não dou conta. Passa óleo de peroba na cara. Fica cara de pau. Sabe por quê? Orgulho no casamento não presta para nada, é lixo. Não serve para nada. Orgulhosos estão infelizes. Viu? Orgulhosos estão infelizes e derrotados. Porque o orgulhoso, Deus resiste a ele. Humilde, Deus exalta. Essa é a causa de muitos. O orgulho tem arrebentado com a vida de muitos. Então, tem uma coisa, a gente gosta de compartilhar. Esse é um outro ponto muito importante meu e da Liliane. Eu tenho algumas coisas que eu tenho orgulho de dizer. E aprendi isso, acredito, com o Espírito Santo, porque não tive exemplo para isso. Um deles, nunca falar palavras que eu não quero. Por exemplo, some da minha vida, vai embora, porque nunca quis isso. E não é isso que eu quero. Quero ajustar e quero que as coisas sejam resolvidas. Então não é mandando embora, dando um susto ou na pressão, na ameaça que eu vou conseguir. Né? E também, fugiu o meu raciocínio aqui, o que eu estava falando. Eu entrei em qual ponto? Uma das coisas que nós temos importante e sempre carregamos conosco é isso, que toda vez que havia alguma divergência... Nunca dormir de cara fechada sem resolver. Resolve-se no dia. O resolver, gente, deixa eu explicar para vocês na prática. Aconteceu algum choque, saiu faísca, ou houve alguma discordância, alguma coisa negativa. Tem que agir de forma natural. Eu não vou deixar de fazer ou falar por causa daquilo que aconteceu. Eu me lembro, não faz nem muito tempo, eu estava no quarto e o clima não estava muito bom. E eu tinha descoberto uma tradução de uma Bíblia, eu falei, vai ser essa mesmo. Não, a gente tem que fazer intencional. Eu cheguei lá na sacada e falei, olha, você viu, eu descobri essa tradução tal. Ele nem percebeu, mas eu agi de forma natural. Entendeu? Então, a primeira oportunidade para conversar, você vai e conversa. Mas é claro que eu percebi, eu também agi de forma natural. Ué. Então, tiramos 10 nisso. É claro que eu percebi a situação. Mas nós precisamos agir de forma natural. Não é verdade? Quando não há lenha, o quê? Quando não há lenha, o fogo... seria tão bom se tivesse no relacionamento uma mulher bem resolvida e um homem bem resolvido. Porque, gente, somos diferentes. Eu e ele somos diferentes, vocês são diferentes. E, às vezes, nos estranhamos. Então, isso é a coisa mais natural. Então, para a solução de problemas e de conflitos, também agimos de forma natural. Não é aquela história também, vamos sentar, né, fazer uma mesa redonda para resolver, para a gente deitar. Muitas vezes é necessário resolver, mas muitas vezes o problema, ele vai embora. Sabe por quê? A gente vê, como eu sempre falo em casamento, você vê casamentos acabando por causa da maldita razão. E quem luta por razão, né, ou quem vence uma discussão, nem sempre vai vencer na vida. Geralmente vai perder. Ganha a discussão, mas perde no relacionamento. E qual que é o segredo? Não deixe descer nada para o coração. Nada. E não fique na memória, ruminando um problema. Como disse, não existe o que ganha e o que perde. Se eu ir em busca de ter a razão, os dois estão perdendo. Certo? Próximo. Você já abandonou mentalmente seu cônjuge ao ficar preocupado com outras coisas? Mentalmente? É deixar ele no esquecimento. Preocupados, seja com projeto, com problema, seja o que for, acaba o diálogo. Deixa de canto.
de lado, é só mais um. Não faça isso. É uma parceria. É o seu companheiro para o resto da vida. Vai para o próximo. Você está interessado em suprir as necessidades de seu cônjuge e efetivamente fazer o que for possível para isto? Eu colocaria aqui também o que é impossível, né? É um comprometimento. Suprir as necessidades afetivas, emocionais, espirituais. Isso é um comprometimento. Por isso, como você acha que seu cônjuge responderia a cada uma dessas perguntas? Você acha que bate com as tuas respostas? Ou não? São respostas. Quero que você pense sobre isso, a gente não vai gastar muito tempo nisso. Mas se essas frases, essas palavras, elas fazem parte do relacionamento, enfraquece o relacionamento, gera insegurança. E nós estamos trabalhando para fortalecer o elo, para fortalecer a aliança. E um casamento, um casal seguro do comprometimento. Nós queremos dar certo. Você quer ver uma coisa que eu disse outro dia, simples e objetiva? Vamos falar de casamento. Outro dia veio uma situação para mim, um casal, eu não sei nem se ele está aqui, mas você vê como a gente carrega coisas inconscientes que pode gerar problema. Um casal que iria se casar, mas porém iriam se casar através de contrato. E me veio na cabeça para perguntar por que contrato e não o casamento civil no cartório, tudo certinho. E eu chamei e perguntei. Eu falei, deixa eu entender, por que vocês estão optando por contrato? E ele respondeu assim para mim, porque o meu último relacionamento deu muito trabalho para separar. E eu fiz a pergunta, mas você já está se unindo, se casando, pensando em separar? Porque inconscientemente é o que estava dentro. Porque se não der certo, a gente faz o quê? Rasga e segue. E eu disse o seguinte, casamento não é teste. Casamento a gente entra assim, ó. Repita comigo, nós vamos fazer dar certo. O que tiver que fazer, diga nós vamos fazer. Casamento é isso. O que tiver que fazer, nós vamos fazer dar certo. Quando você entra com essa mentalidade, você mostra que você está comprometido, determinado a fazer dar certo. Você está disposto a fazer o que tiver que fazer para que dê certo. É renúncia, é respeito, se eu tiver que ceder, eu vou ceder, o que eu tiver que mudar, eu vou mudar, o que a gente tiver que ajustar, nós vamos ajustar, porque nós vamos fazer dar certo. Amém? Vamos lá. Pode falar, meu amor. O novo sempre fica para mim, né? Bom, existem coisas que fortalecem esse relacionamento, existem coisas que enfraquecem o relacionamento. Inclusive, nós abrimos caixinhas de pergunta no Insta e foi pedido para falar sobre alguns assuntos, tá? Dentre eles, a parte sexual, pornografia, e eu gostaria de ressaltar que nos outros trabalhos posterior, né, como nós falamos no primeiro culto, iremos falar, sim, da área sexual, e delas vai incluir, né, vários pontos. Tá? Não dá para a gente falar isso hoje, até porque a gente quer abordar esse assunto de forma bem focada, que venha suprir as necessidades de vocês. E, claro que a intimidade, a questão do sexo fortalece, sim, o casal. Tá? E só vou ler só uns pontos aqui, que é a amizade, a intimidade, a proximidade, o sexo, rir,
orar, compreensão, perdão, preferência, prioridade, cumplicidade, lealdade e, dentre outras coisas, fortalece sim o casal. Vai ler o que enfraquece? Não, deixa, depois a gente fala. Mas o que nós queremos focar hoje é a amizade. Se tem algo que nós aprendemos, ensinamos e consideramos essencial, uma grande estrutura para um relacionamento. Nós falamos da semana passada sobre aliança. Hoje nós vamos falar sobre amizade. O casal que realmente são amigos, esses casais são diferenciados. A amizade no relacionamento é algo extraordinário, é poderoso, é um grande diferencial. Por quê? Se a gente pegar, primeiro a Bíblia diz o seguinte: amigo ama, diga comigo, em todo tempo. Não ama só nos momentos bons. Amigo ama o tempo todo. Em todo tempo. O casal tem que ser amigo. Provérbios diz: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Olha o que significa amizade. Amizade verdadeira, primeiro eu vou começar aqui. Amizade é a relação afetiva entre os indivíduos. É o relacionamento que as pessoas têm de afeto, carinho e carinho por outra, que possuem um sentimento de lealdade e proteção. Algumas bases do sentimento de amizade são reciprocidade, afeto, ajuda mútua, compreensão e confiança. A amizade verdadeira é bastante comum tanto em homens quanto mulheres. A amizade verdadeira é aquela onde o indivíduo não pensa, diga comigo, o indivíduo não pensa duas vezes em ajudar o outro. Está sempre disponível, independente do horário, faz esforço sem pedir nada em troca. Esse tipo de relacionamento está se tornando cada vez mais raro. Um amigo verdadeiro é altruísta, pensa primeiro no bem-estar do amigo. A amizade verdadeira é como o amor. Diga comigo, é um laço forte. Diga mais, precisa ser cuidado para não afrouxar, para não se soltar. Numa amizade verdadeira, precisa haver sinceridade, precisa haver compreensão. Um amigo não deve julgar, deve entender, ainda que não aceite. Ter amigos de verdade é a coisa mais importante da vida. O apoio, características de uma amizade verdadeira, diga comigo, apoio incondicional. Amigo de verdade é aquele que apoia em todas as decisões, motivando e incentivando, e ajudando sempre. Presença constante, lealdade e sinceridade sempre, compreensão e aconselhamento, confiança e cumplicidade, vitórias mútuas, dar de forma desinteressada, estar juntos. Isso tem cara de casamento, não tem? Sabe que meditando nesses versículos, e tem outro versículo de Provérbios 2,17, que fala que quem abandona um amigo da sua mocidade se esquece da aliança do seu Deus. De quem será que Deus está falando de amigos aqui? E tem outro versículo que fala que o próprio inimigo, ele tenta separar os bons amigos. Em Malaquias fala também separar os amigos da aliança que foi feita na mocidade. De quem será que a Bíblia está falando, desses bons amigos? Do casal. Em Provérbios, Deus ressalta várias passagens sobre ser bons amigos. E bons amigos têm essa característica toda que o bispo acabou de explicar para vocês, que tudo está na Bíblia. Quando você fala de confiança,
você vê, quando você fala de lealdade, confiança, de cuidado, o que você lembra? Do cuidado do marido, da mulher. Você lê lá em Provérbios 31, no versículo 11, que eu sei que quase ninguém vai lembrar, né? Mas fala que o marido confia na sua esposa. Quem que confia? O amigo. O amigo confia no amigo. E qualquer amigo, não os melhores amigos. Quem já teve um grande amigo? Eu ia perguntar a mesma coisa. Um grande amigo. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você ama um grande amigo, seu melhor amigo? Ama ou não ama? Você dá a vida por ele? Sim ou não? Não tem aquela coisa que pode contar com você para o que der e vier? Não importa quem está, importa se vocês estão juntos. É verdade ou não é? Quem teve um grande amigo sabe disso. Eu me lembro de fases de sentar na calçada e ficar jogando conversa fiada, né? E viajar, sonhar, projetar, falar o que vai fazer, sentado na calçada, só os dois, bobão, né? E viajando, e era maravilhoso, era delicioso, era prazeroso. Eu falo sobre isso porque eu e a Liliane, nós temos uma relação de amizade muito forte. Nós somos amigos, nós somos companheiros, nós somos cúmplices, nós somos confidentes. Nós somos esse relacionamento de uma grande, realmente, amizade. E isso, eu sempre disse, inclusive digo isso para os meus filhos, que um grande diferencial no nosso relacionamento é a amizade que nós temos antes de mais nada. Nós somos casados, marido e mulher, nós temos uma aliança, mas nós somos amigos. Mas... Minha amiguinha. E mas... o bom é que a gente tem amizade colorida também. Bem colorido. Você fez eu perder meu raciocínio aqui. Volta ele. E eu quero voltar a ressaltar sobre essa amizade quando Deus fala, porque o nosso relacionamento com Deus, voltando ao que eu falei no início do culto, o amor pode esfriar. Entendeu? E como que eu sei que esse amor está esfriando ou não? Existe amizade entre o casal? Será que já existiu algum dia? A gente vai passar algumas ferramentas, como a gente já tem passado todos os cultos, para que isso possa se reacender, ou você começar a viver uma amizade. Só que primeiro é preciso praticar o que o bispo falou. Confidência, lealdade, sem julgamento. Uma das coisas importantes para ver... Presença constante, lealdade e sinceridade sempre, compreensão e aconselhamento, confiança e cumplicidade, vitórias mútuas. Nós vencemos juntos e torcemos um pelo outro, dar de forma desinteressada. Tem outras coisas que você colocou que é mais importante também, incentivar. Um amigo não tenta mudar outro amigo. Sabe o que acontece? A gente não consegue trazer a figura do seu melhor amigo de infância. Faça essa reflexão nessa noite. Traga a figura do seu amigão aí de infância para hoje. Vê se você faz a mesma coisa com o seu cônjuge. Porque o que acontece no casamento é que um tenta mudar o outro. E sabe uma coisa, a mudança vem do coração. E o único que tem acesso ao coração é Deus, e eu fiz uma brincadeira, né? E o cardiologista, né? Mas fora isso, só Deus tem o acesso. O ser humano ele é mudado através do coração. Agora, quando eu amo de forma incondicional, como fala em 1 Coríntios 13. O amor ele não busca o próprio interesse. E quando a gente está num relacionamento, muitas vezes o egoísmo fala mais alto. Eu quero condicionar as situações, o que é conveniente, o que é prazeroso a mim. Mas o amor ele é incondicional. E eu preciso cultivar esse amor.
Eu preciso cultivar esse amor através dessa amizade. Pare de tentar mudar ele. Faça dele o seu companheiro. Dela. Hã? Dele, dela. Sim, ambos. Seja incentivador. Aprenda a escutar. Aprenda a conhecer. Você sabe a cor que ele gosta, a comida que ele gosta? Você sabe quando ele está triste, quando ele está preocupado, quando ele está nervoso? Ou nervosa? Quando está de TPM? Os homens vão falar assim, não tem jeito de não saber. Hã? Fala a verdade, nem todos sabem. Só está nervosa vai falar que está de TPM, nem sempre é, né? Todo mundo reconhece, conhece o seu cônjuge de verdade? O silêncio pairou. Mas fica aí esse ensinamento. Se você não conhece, procura, faça realmente o seu cônjuge o seu melhor amigo. Esse é o início de uma aliança que vai ser irrevogável, não vai quebrar, nada vai afastar, e o seu casamento vai ser prazeroso. Porque, né? Nada melhor, né, Bruno e Guilherme, casar com o melhor amigo, né? Ou o melhor amigo do irmão, né? Isso aí dá um livro, né? Olha o que diz em Apocalipse. Projeta aqui Apocalipse, por gentileza. Se nós refletimos, representamos a relação da igreja com Cristo, e a Liliane diz, pode acontecer do casal o amor esfriando. Olha o que o Senhor diz. Tenho, porém, contra você o seguinte. Diga comigo, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Quero até aí só, tá? Muda a tradução, por favor. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Deixa eu dizer uma coisa, olha aqui para mim. Se Deus dissesse, você perdeu o amor que tinha no princípio, e o Senhor dissesse assim, perdeu? A fila anda. Nós estávamos fritos. Mas sabe o que ele diz? Veja onde você caiu. Aonde foi que perdeu esse primeiro amor? O casal precisa identificar aonde perdeu esse primeiro amor. Aonde? Cadê aquela chama do início? Cadê aquilo que os trouxe até o altar? Cadê aquele sentimento? Veja onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das obras que no início praticava. Porque o que dá certo é as obras do início. É a prática do início. Quem está entendendo, por favor? Não ignore isso, não. Não ignore isso, não, por gentileza. Sabe por que muitas pessoas espiritualmente têm fracassado? Por ignorar. Espera aí, onde nós nos perdemos? Onde começou a esfriar? Vamos voltar. O Senhor dá até a direção. O Senhor dá até a direção para nós, e é a mesma que nós recebemos para o casamento. Aonde foi que perdemos esse primeiro amor? O que eu fazia que eu não faço mais? Quais eram as minhas atitudes, como nós nos comunicávamos, como nós nos tratávamos, como nós cultivávamos o relacionamento? Arrependa-se. Volte. É isso que vai trazer essa chama de volta. É isso que vai trazer a luz de volta. Se eu seguir aqui, o Senhor está falando, se não houver, eu vou tirar de vocês a luz. O que vai trazer a luz de volta? Voltar
a prática das obras que no início praticava. O que trouxe vocês ao altar? Sabe uma tarefa que eu vou pedir a vocês essa semana? Quem tem um vídeo de casamento? Ou o álbum. Um DVD. Ou tem uns aqui Se que não é for um DVD tem da nossa época, quem tem um né? cassetão assim, ó. Faz tempo, hein? Tem um cassete aí? Vê lá se roda. Quem tem um vídeo, quem tem um álbum de casamento, vai revê-los. Essa é uma tarefa para essa semana. Vai assistir. Lembra daquele momento. Sabe? Aquele momento, daquela emoção, daquela coisa gostosa. Se você faz com propósito, você revive aquilo. Sabe o que? Como eu ensino isso, eu vivo isso. Eu gosto de trazer sempre à memória os momentos de emoções. Eu gosto de lembrar da menina. Eu gosto de lembrar das vezes que o pai dela quis nos separar e eu teimoso. Um dia ele leva ela para não estar comigo no final de semana, levou ela para Mendonça. Eu gastei 15 minutos daqui a Mendonça. Falei, não tem jeito, eu estava lá. As emoções, sabe? Os desafios. O quanto você lutou, amor, né? O quanto você lutou para estar junto, né? Os desafios que você enfrentou. Isso é importante. Aquela chama gostosa do começo. A gente, quando não tinha nada, sonhar, idealizar, né? Nós vamos construir, nós vamos ter, como nós compartilhamos a semana passada, as dificuldades que nós vivemos e como nós, né, declarávamos as coisas positivas, que nós iríamos vencer, que nós iríamos romper. Então, esse é um dos pontos. Né? Essa é uma das coisas que eu quero que vocês façam essa semana. Vai lá, pega o teu vídeo, pega o teu álbum, se é álbum, pega aquela fotografia, talvez muitos, né, por conta do tempo, né, vai lá, dá uma desempoeiradinha nele. Umas dicas para fortalecer a amizade conjugal, tá? Primeiro, é óbvio isso, orar juntos. Não é quantidade, mas sim qualidade e frequência. Isso deve fazer parte da sua rotina. E não é aquela oração pelo alimento, é oração, pega o seu propósito e abençoa o seu casamento. E você que está aí precisando resgatar o amor, muita coisa, já aproveita e ora. Segundo, sair juntos, só dos dois. Só os dois, né? Está errado. Só os dois. Uma vez por semana, pelo menos. Uma coisa que sempre foi muito importante para mim. E, mulheres, se o marido não chama, chama você. Eu sempre falava assim, lembra daquele bolinho de laranja que tinha? E aí acabou, fechou a loja, procurava outro. Hoje não tem nenhum lugar que tem um bolinho de laranja que eu gosto. Mas, sabe, pequenas coisas, simples, e não são caras, que faz a diferença e fortalece. E só eu e ele. E essa parte é muito interessante, o terceiro ponto. Relembrar os bons e velhos momentos. Tá aí. Não só o álbum. Essa semana, meu genro perguntou como eu conheci o bispo, né? E se ele era bonito. Eu falei... Aí ele falou assim, bonito para a época. Para a época era top, era o que havia. Era o que havia de melhor. Eu falei, Guilherme, o bispo era magrinho, né? Ele fazia uma academia que aí ele andava assim, sabe? Querendo ter um peitinho. Aí aquelas calças de quem foi filho de fazendeiro... Homens, aquelas antigas Wrangler, sabe? Boca larga. Justa, aqui e boca larga, uma hora estava de botina, uma hora estava de sapato social. E o tradicional cinto com aquela fivela larga, e as camisa xadrez
da Mr. Kit. E o perfume Azarro, que eu não gosto, tá, gente? Zarro é top. Então, magro, barriga, ele era bem magro, tá? Ele pesava 77 quilos quando eu casei com ele. Então, não sei onde ele tinha peito. Então, ele andava bem assim, ó. Aí eu lembro... Garboso. Imponente. Aí eu lembro que quando a gente... Isso é relembrando os velhos e bons momentos, né? Que quando minha família estava na porta da igreja, a dele também estava à frente, e minha mãe olhava e falava assim, olha, aquele moço bonito. Claro que a família sempre quer casar com a mais velha, né? Ele podia casar com a Vivi, né? Deus guardou. A Vivi já passou por 3 casamentos já. Deus guardou. E a sogra era divisão, você viu, né? A mulher já via lá na frente, já viu o padrão. Responde você. Só da sogra ver, falou, ó, podia casar com a minha mais velha, mas eu sou igual, né, Jacó, eu queria a mais nova. Ele quase aconteceu, né, que aconteceu na Bíblia, né? Ia pegar a mais velha, mas Deus ouviu a sua oração, Sim. né? Claro. Mas é gostoso isso. Tem outras coisas, tá, gente? Musiquinha que ele cantava em inglês. Canta, canta, canta. É palhaçada, pura palhaçada. Tinha aquelas brincadeiras de amigo, não, mas era brincadeira de amigo, não sabia nem o que estava falando, né? Aí donk to Angsteria, aí doma to back to Bahia. Era só enrolando, era só embromexa. Ele falava fluente em embromexa. Mas, gente, ele fala que lembra os melhores momentos, mas ele mesmo fala que eu lembro de mais detalhe do que ele. Porque eu vim de Santos, da cidade grande, e vim encontrar o caipira do interior. Então... Caipira. Fazendeirão, olhava, falava, isso aí, no mínimo tem uns 10 mil roqueiros. No mínimo. Pela bota e a fivela... Mas ele fazia de tudo para eu rir, tá? Ele era divertido. Esse é um outro ponto importante que a gente passou aqui. Até hoje a gente ri demais. Nós nos divertimos muito. Nós rimos muito juntos. Que é uma outra coisa que nós ensinamos. O casal não pode perder a capacidade de rir juntos, se divertir juntos. Rir das brincadeiras e das piadinhas, das gracinhas um do outro. Isso é maravilhoso, é o que torna... a convivência prazerosa. Isso é gostoso. Então, a gente vai até falar aqui no ponto 6, mas vamos sim, que aí eu volto a falar disso. Estamos chegando ao final já. 4, fazer academia juntos, né, como que está ali, juntos, ou qualquer outra atividade. Vai andar de bicicleta, vai andar de patins. Procura uma atividade que antigamente se fazia coisas ao ar livre, né? Procura. A gente colocou a academia aqui, que você vai unir o útil ao agradável. Mas procura fazer juntos, entendeu? Faz uma caminhada, faz alguma coisa que ambos sintam bem. 5. Desenvolver o ministério em conjunto no reino de Deus. Se proponha fazer algo na obra do Senhor. Um evangelismo, venha cozinhar, não sei o que você vai propor no seu coração, mas faça alguma coisa juntos, porque o propósito, Deus tem um propósito no casamento, e que isso reflita também na obra de Deus. 6. Desligar a TV, celulares e ter um momento entre o casal. Pode ser um momento de intimidade. Isso aqui, eu vou linkar junto com fazer alguma coisa, outra atividade. Pare de ficar com esse... A gente ensinou nas refeições, nas horas importantes, de desligar o celular. Agora, o que eu estou falando, deixar essa vida de celular, de interatividade, e fazer coisas mais juntos, entendeu?
nem que for a intimidade do casal, ele evoluir, crescer, invista nisso. Nós vamos, de uma forma, não sei que jeito, né, que a gente vai dar dica para vocês melhorar a intimidade sexual de vocês. Isso é importante. O casal tem se privado de momentos especiais entre os dois, entre ambos. 7. Criar o hábito de dormir no mesmo horário, juntos e, de preferência, sem as crianças. Por que a gente colocou? Isso aqui são dicas, gente, não é regra. Tá? Eu vou falar que nem Paulo falou, quando ele entra na parte de casamento. Não são mandamentos do Senhor, são aconselhamentos. Isso não são regras que a gente está criando, isso são dicas. Mas por que a gente pegou nessa questão de ir dormir? O que acontece? Às vezes, um cônjuge fica lá trabalhando, quer seja no computador ou quer seja limpando a casa. E aí fica esperando, e eu vou dormir, vai, que eu ganho mais. Ou fica lá no celular, aí o cônjuge cansa, eu vou dormir. Entendeu? Ou vai fugir para não ter intimidade, deixa eu ir dormir primeiro. Errado. Ou ajustar aquelas... eu não gosto de assistir a mesma coisa. Cada um fica no cômodo. Cada um fica no cômodo. Nós não gostamos de assistir a mesma coisa. Mas para estar juntos, nós ajustamos programações neutras, só para estarmos juntos. E a gente está numa época que tem uma gama de opções. A gente não está naquela época que você tinha 2, 3 canais, né, e era uma porcaria as programações. Hoje continua muita coisa que não presta. Mas coloca alguma coisa... E se não tem nada bom na televisão, pega um livro, pega a Bíblia. E se não tem nada bom, vai fazer um bom amor com a sua esposa, com o seu marido, que você ganha. Entendeu? Mas adquira o hábito dos dois deitar. E outra coisa, tem marido que, às vezes, fica no videogame e a esposa vai deitar. Tem mulher que fica se preocupando só com a casa, limpando, e o marido vai deitar. Ajusta isso. Há tempo e a hora para todas as coisas. É hora de deitar, de repousar. Deita com o seu marido. Amém? Voltar a praticar ou começar as pequenas cortesias e expressões de carinho. Andar de mão dadas. Quem que anda de mão dadas aí? Acho que a maioria, né? Mas não é tão comum assim. A gente percebe, em poucas situações, a gente percebe que, às vezes, tem casais que não têm esse hábito. Um entra na frente, o outro entra atrás, um vai na frente, o outro vai atrás, e não estão juntos de mãos dadas. Isso é importante. Dar um abraço espontâneo. Como nós falamos semana passada, abrace, diga, faça aquela declaração: meu amor, você é o meu maior patrimônio. Você é um presente de Deus para a minha vida. Cultive isso. Não é o que a gente faz de vez em quando. Abrir a porta para ela. Isso você precisa aprender, né? Abra a porta e diga: entra logo. Hã? Mas nem tudo é perfeito. Anda logo que eu estou atrasado. Não, mas nem tudo é perfeito. Isso mostra o grau de maturidade que eu tenho, que eu sou bem resolvida, é claro. Estou brincando, sou super gentil. Você tem que assumir. Às vezes eu estou carregando sacola, você esquece. Isso eu esqueço mesmo. Eu já carreguei. Não, mas eu estou atento. É porque, às vezes, essas mulheres, elas se fazem tão forte que a gente acha que não precisa da gente. Entendeu? É ou não é? Estou certo, homens? Às vezes elas se fazem tão forte, tão bem resolvida, que você até esquece que ela está precisando de apoio, de ajuda. Tal. Então, às vezes são distrações. Mas não tem problema. Mas ele está vigiando, sim. Mas o meu filho é totalmente diferente. Ele deixa... Aprendeu com o pai. Não aprendeu. Fazia o contrário. Aprendeu com o pai. O menino aprendeu com o pai. Escrever um bilhete, que aí a gente fala mensagem, né, no celular. Faça isso. Seja uma pessoa melhor dia a dia.
E eu falo isso, mas é verdade, é real. A gente não está nem sendo hipócrita aqui, porque não existe ninguém perfeito. Ele esquece, sim, é uma distração. Eu falo que isso vem também dos ensinamentos, mas isso também não faz dele um mau marido. E ele tem procurado melhorar, porque sábado eu estava morrendo de sono e ele perdeu o sono. Calma, nem falei ainda. Mas já estou esperando. Também não vou falar. Eu falo. Não, eu falo. Bem, você está dormindo? 5h, de olho fechado. Dormindo, claro. Aí tá. O Vitor tinha acordado muito cedo, que ele ia pregar no sábado. Acho que eu vou na academia. Eu falei, vai. Ele, que horas que abre? Eu falei, 6. De repente, umas 7 e pouco. Eu vou até, estou fazendo todo um suspense. Bem, ó, um café para você na cama. É simples, mas é limpinho, tá bom? Tive um capricho, eu sei que ela gosta. Ó, não tem nada de frescura, é só uma diquinha, tá? Eu sei que ela gosta de pão de queijo. Eu passei cedinho num lugar, saiu o pão de queijo na hora. Eu lembrei que ela gosta do pão de queijo. Cheguei em casa com pão de queijo no saquinho, tudo bonitinho. Tirei um café com leite, bem caprichadinho. Peguei, eu sei que é o que ela gosta, e aí é simples, mas é limpinho, foi só para tirar uma onda, né? Como se diz, a gente é pobre, mas a gente é limpinho, né? Aquela frase. E aí eu fui surpreendê-la com um café na cama. Agora eu mereço, né? Obrigado. Mas isso mostra que quando a gente quer, a gente faz. Você vê que não precisava ter... É o que ele falou, inclusive. Não precisava ter cortado um mamão, fazer um suco de laranja. Olha, se tivesse sido 2 bolachas de aguçal com leite puro, eu teria recebido com maior alegria e maior amor. Tá? Eu procuro ter meus olhos bons. É o que vale a intenção. Mas, claro que ele foi inteligente. Ele simplificou e pegou 2 coisas que eu mais gosto, que é o pão de queijo e leite com café. E ele fez certo. Ele não leva muito jeito, né? Mas ele quis me agradar. Plena 7h, no frio, mas recebi com muito amor, comi tudo, tá? Foi até exagerado. Mas estava uma delícia e fez a diferença, sim. Aprender a se comunicar de maneira mais adulta, sem ficar na defensiva, justificando-se, vingando-se ou fugindo de conversas mais sérias. Pare de ficar emburrado um com o outro. Isso é que a gente já falou, né? Óleo de peroba. Bom para o 10? Você também falou. Falamos agora. Aprender a assistir uma programação neutra que ambos gostem com o propósito de estar juntos. É o que a gente sempre ensina. Faça se necessário. Não seja dispensável, seja indispensável. Não importa o que eu esteja fazendo, desde que eu esteja com você. Isso é o mais importante. Se o filme não foi bom, mas a companhia estava excelente. Se a comida do restaurante não estava bom, a comida não importa. O que importa é você. E a sobremesa depois, é claro, né? A comida em casa vai ser boa. Fique em pé, por gentileza, gente. Eu gostaria... Feche os seus olhos. Se você está com a sua esposa, gostaria que você abraçasse a sua esposa. Se você não está, abrace pela fé. Nós vamos abraçar pela fé. Nós temos orado... Melhora as luzes aqui para mim, por favor. Nós temos orado para elevar o nível. É a pergunta que eu fiz no começo. Seu casamento é miserável
mediano ou excelente, extraordinário. O propósito é subir, elevar o nível. A guerra lá fora já é tão grande, tão grande. Nosso relacionamento é uma das maneiras de recarregar as nossas energias, de fortalecer-nos. Vamos seguir o conselho que o Senhor Jesus deu. Se em algum momento aí você não sabe como e aonde, mas aquele primeiro amor, sabe aquele primeiro amor? Aquela chama do começo, do início, ela se esfriou, na caminhada aí foi se perdendo. Vamos lembrar, vamos buscar de Deus. Me ajude, Senhor. Ajude-nos a nos lembrar e voltar ao primeiro amor. E esse primeiro amor, assim como nós temos que voltar à prática das primeiras obras e ao primeiro amor no nosso relacionamento para com o Senhor, precisamos voltar como casal, como família, como cônjuge. E essa é a nossa oração hoje, para resgatar, como a pastora disse, alimentar essa chama, para que esse fogo esteja sempre queimando, sempre ardendo aí no coração de vocês. Essa pessoa que está com você, ou se não está aqui hoje com você por uma razão ou por outra, foi Deus que os uniu. É um presente de Deus. E ainda que não tenha sido na direção ou na bênção do Senhor, é possível restaurar e mudar tudo. É possível. E essa vai ser a nossa oração hoje. Para que Deus restaure o primeiro amor. Que Deus reacenda essa chama aí no coração de vocês. E você que está só, ou você que está em busca da sua metade, seu marido, sua esposa, é a mesma coisa. Você vai orar pedindo a Deus que Deus, todos esses ensinamentos, você vai dizer: Senhor, eu quero tudo que eu estou aprendendo aqui, eu quero que o Senhor me abençoe para que eu possa oferecer, dar, abençoar a pessoa que o Senhor vai preparar para mim. Os casais que estão juntos, eu vou pedir a vocês estão juntos, abrace de frente um ao outro. Isso, de frente. Permaneça nessa posição. Ó meu santo e poderoso Deus, Senhor, eu quero orar por todos que aqui estão. Os casais, os solteiros, os casados que estão representando aqui o casal. A Tua palavra nos ensina, Senhor, se alguns perderam esse primeiro amor, o Senhor nos ensina: lembra-te de onde caíste, aonde vocês se perderam, e volte à prática das primeiras obras, volte ao primeiro amor.
E eu quero pedir em favor deles, eu quero orar em favor deles. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos, porque o nosso casamento, nosso relacionamento deve refletir a glória do Senhor, a presença do Senhor. Que nós possamos representar, Senhor, o teu amor pela igreja, e a igreja, o amor da igreja pelo Senhor. E acenda a chama, Senhor. Que a chama do primeiro amor volte a queimar nos corações. Restaura, ajude casais a esquecer o passado, esquecer o que feriu, o que machucou. E ajude os casais a se perdoarem, relacionamentos que foram negligenciados, maridos, esposas que negligenciaram o seu cônjuge, que negligenciaram o relacionamento. Ah, Senhor, assim como nós temos a oportunidade com o Senhor, a oportunidade de sermos perdoados, e a oportunidade de recomeçarmos, Senhor, que haja o perdão mútuo, e que haja o recomeço, que haja uma restauração, que haja uma renovação, que haja restituições. Ah, meu santo e poderoso Deus, fora da tua palavra é tanta ignorância, erramos tanto, fazemos tantas besteiras, cometemos tantas falhas. Oh, meu Senhor, tem misericórdia de nós, que nós possamos crescer, melhorar, evoluir. Abençoe os casais, Senhor. Abençoe. Que o seu casamento, a sua família, seu lar, isso, ao primeiro amor. Diga aí no teu lugar, Senhor, coloca esse primeiro amor em nosso coração. Diga, Senhor, coloca esse primeiro amor no nosso coração. E se você tem esse primeiro amor, diga, Senhor, mantenha esse primeiro amor em nosso coração. E se você está só, diga, Senhor, coloca esse primeiro amor no meu coração, no coração do meu marido, da minha esposa. Coloca, Senhor. Sabe por quê? Eu não quero viver um casamento miserável. Eu não quero viver um casamento medíocre. Eu quero viver um casamento extraordinário. O nosso casamento será um casamento extraordinário. Não será a média do que existe por aí. Não será. Restaura, meu Deus. Enche esses corações de amor. Que o amor cresça no teu coração. Senhor, que nessa noite, meu Pai, cada um saia daqui com tanque espiritual cheio. Senhor, que cada esposa, que cada marido, meu Pai, possa, Senhor, abastecer o tanque emocional do seu cônjuge. Senhor, que na sabedoria, que na perseverança, que na dedicação, meu Pai, dia a dia, eles possam se ajustar. Senhor, que eles possam se relembrar, meu Pai, de bons momentos. Que eles possam, Senhor, cultivar entre os dois, Senhor, no dia a dia, desde o acordar ao dormir, meu Pai, que isso se torne, meu Pai, prioridade. Senhor, que possam viver dias felizes. Senhor, que isso não entre no esquecimento, mas, Senhor, que possam viver um amor verdadeiro, a qual, Senhor, a aliança foi feita, Senhor, há muitos anos atrás. Senhor, a aliança foi feita através deste amor, e esse amor, ele pode estar, Senhor, adormecido, mas ele está ali, meu Pai, dentro, ele precisa ser reativado. E com a ajuda do Teu Espírito Santo, meu Pai, tudo é possível. Senhor, reacende este amor, essa chama. Não a chama da paixão, mas do amor verdadeiro, que tudo suporta, tudo crê,
tudo espera. O amor, meu Pai, que cuida, que zela, que trabalha em favor do próximo, o amor que serve, que cuida, que ri, que suporta. Senhor, não permita, Senhor, que passe mais um ano, mais um mês, e que eles tenham um casamento medíocre, mas sim, meu Pai, um casamento extraordinário, que eles possam viver o melhor. Senhor, desperta, que saiam daqui mais uma vez comprometidos a voltar ao amor, meu Pai, a qual uniu essa aliança que foi feita, meu Pai, na sua presença, e que permaneça, Senhor, que seja eterno, até que o Senhor nos chame. Senhor, reacenda o amor nessa noite. Meu Pai, mesmo que ela fale, ou que ele fale que não consiga, que acabou, não acabou, porque Deus está aqui para te ajudar. Ele vai acender nessa noite essa chama desse amor, o amor verdadeiro que permanece. Então clame a Deus e se comprometa que você vai sair dessa reunião e vai dar o seu melhor. A partir de hoje, não a partir de amanhã, você vai dar o seu melhor para o seu marido, para ser o melhor marido e a melhor esposa deste mundo, insubstituível. Senhor, derrama essa unção, da unção da restauração, do renovo, do verdadeiro amor, do amor pleno, meu Pai, que vem do alto. É o que nós profetizamos e nós determinamos em nome de Jesus. Que saia daqui grandes amigos. Que saia daqui hoje grandes amigos. Uma amizade poderosa, de cumplicidade, de entrega, de doação, para todos os momentos. Que Deus abençoe, não só os casados, Deus abençoe os solteiros. Deus abençoe aquele que está aqui só representando ambos. Que Deus abençoe e que Deus, o mesmo que Deus está derramando aqui, derrame sobre a vida do seu cônjuge. Que Deus, você que está só esperando em Deus, que Deus prepare alguém especial para você, para que você possa colocar em prática tudo que você está aprendendo. Em nome do Senhor Jesus. Agradeça a Deus por essa oportunidade. Agradeça a Deus por esse presente que Deus te deu, que é o seu marido, sua esposa, sua família. Agradeça a Deus pelo privilégio. Que esse momento fortaleça, os fortaleça. Tudo é na gratidão, agradeça. Deu para vocês edificarem. Comprometa-se que o relacionamento de vocês será de alto nível, será extraordinário. Diga a ele, diga a ela que você o ama e diga: você é um presente de Deus para a minha vida. Eu te amo e você é um presente de Deus para a minha vida. Eu te amo e você é um presente de Deus para a minha vida. E eu vou cuidar de você como um presente que Deus me deu. Eu vou cuidar de você como um grande presente que Deus me deu. Em nome do Senhor Jesus. Sejam abençoados. Aleluia. Obrigado, Senhor. Vira para cá agora. Pode acender as luzes, por favor. Levante as mãos, vocês. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar seu casamento, o seu relacionamento, e declarar
que o seu relacionamento seja extraordinário. Que o seu relacionamento seja incomum. Que seja incrível. Que a chama do primeiro amor arda nos corações. Que Deus restaure aquilo que o tempo, em algum momento aí. Peça a Deus, me lembra, Senhor, aonde eu perdi. Mas eu vou voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor no meu relacionamento, no meu casamento. Sejam abençoados em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. E como declaro mais uma vez, como uma família unida, um casal unido prospera. Que você prospere muito. Que vocês cresçam. Que vocês prosperem de forma surpreendente, poderosa, gloriosa. E que a sua família, seus filhos, seja uma geração de homens e mulheres poderosos na terra. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro isso. Que a sua geração, a geração dos seus filhos, homens e mulheres poderosos na terra, em nome do Senhor Jesus, como está escrito na Bíblia, que os seus filhos, que os nossos filhos, seriam homens e mulheres poderosos na terra, e assim será. Os seus filhos, a sua geração, serão uma geração de homens e mulheres poderosos na terra, em nome do Senhor Jesus. Sejam abençoados. Receba a minha bênção, receba a bênção do casal, em nome do Senhor Jesus. É o que eu peço, é o que eu declaro. E que esses 52 dias seja realmente um divisor de águas na vida de vocês, para a honra e a glória do nome do Senhor. Amém? Diga, nós cremos, nós tomamos posse, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Para Jesus.